Boa noite, amigos e amigas. Aqui quem vos fala é o pastor Gerry Adriano e eu estou aqui para abençoar a sua vida. Quero ler com você Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 17, capítulo 16, versículo de número 33. João 16, 33, que diz assim: Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Louvado seja Deus. Pai Santo, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, estamos aqui gratos ao Senhor por mais um dia, meu Pai. Meu Senhor Deus, aonde nós ouvimos, meu Senhor Deus, que o caso de Covid aqui nessa cidade aumentou para 300 por dia. Número de internados, meu Senhor Deus, nos leitos que não existe mais. Mas o Senhor continua conosco, operando as tuas maravilhas em nossas vidas. Então nós estamos aqui, Pai, para te agradecer, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor está sempre em nosso caminho. O Senhor é quem abre as portas para que os teus filhos venham passar. O Senhor é quem quebra os ferrolhos de ferro e as portas de bronze. E nesta noite nós estamos aqui para profetizar a tua bênção e a tua vitória sobre a vida do teu povo, sobre a vida de todos aqueles que invoca e que busca a tua presença. Meu Senhor, ministra a tua palavra em nossos corações e alegra a nossa alma para a glória do teu nome. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Está conosco a nossa irmã Neidinha, aí da nossa cidade de Araçás, Bahia. Um forte abraço. Que Deus abençoe todos os nossos irmãos aí na PIB de Araçás. Saudade de todos vocês. Nos encontramos no dia 23. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, eu estou bem. Louvado seja Deus, e o Senhor é maravilhoso. Ele tem operado maravilha. Deus é quem está no controle de tudo, direcionando e guiando as nossas vidas. Quando nós estamos na direção de Deus, tudo vai bem para a glória do nome de Jesus. E esta palavra de hoje é uma palavra que nos fortalece, é uma palavra que o Senhor liberou para nos animarmos diante da situação que nós estamos enfrentando. Louvado seja Deus. Nosso irmão Railson, nosso judoca aí, louvado seja Deus. Qualquer momento desse aí, nós vamos fazer uma luta aí, viu, irmão? Prepara aí, em nome de Jesus. E nós estamos aqui falando do amor de Cristo no Evangelho segundo São João 16, 33. Jesus estava com os seus discípulos. Naquele momento em que Jesus caminhava com os seus discípulos e ele ensinava muito aos seus discípulos nos montes, no caminho, Jesus nunca perdia uma oportunidade. Estava sempre dando instruções aos seus discípulos. E nós também estamos aqui também dando essas instruções, porque Jesus nos chamou para isso, para orientarmos outras pessoas, ensinando a direção e o caminho. E esta palavra, louvado seja Deus, veio no momento certo, onde já existia perseguições à igreja ali, que Jesus Cristo levantou na terra. E ele, chegando para os seus discípulos, ele disse essas palavras: estas coisas vos tenho dito. Louvado seja Deus. Ele estava falando de quê? Ele estava falando do seu momento, da sua hora, que a hora dele estava chegando, a hora dele enfrentar o Calvário, o julgamento dos homens, a cruz, louvado seja Deus, pelos nossos pecados. Só que Jesus sabia que haveria de abater sobre a vida dos seus discípulos um abatimento muito grande, quando ele fosse tirado da terra. E Jesus tentou animar os seus discípulos, dizendo essas palavras para que eles tivessem ânimo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Jesus primeiro anunciou aos discípulos tudo o que ia acontecer com ele, que era lícito que todas essas coisas acontecessem com ele. Os discípulos eles foram bem orientados com relação à missão de Cristo aqui nesta terra. Jesus não veio à terra para bater um baba com os homens. Jesus não veio para a terra para pescar com os pescadores. Pelo contrário, ele tirou os pescadores do mar e fez seus discípulos e disse: ide e ganhai homens para o reino de Deus. Jesus ele não veio para a terra para frequentar boates,
festas. Não. Ele tinha um propósito quando ele veio a este mundo. E ele veio a este mundo com uma missão de salvar o mundo. Aqui nos evangelhos está escrito, ele dizendo para os discípulos, eu vim não para condenar o mundo, mas eu vim para salvar o mundo. Você pode me perguntar, pastor, Jesus veio salvar o mundo de quê? O mundo estava condenado pelo pecado. Lá em Romanos capítulo 6, 23, Paulo escrevendo aos Romanos disse que o salário do pecado é a morte. Então a humanidade estava condenada a morrer. E Deus enviou seu Filho Jesus Cristo para livrar a humanidade da condenação eterna, dando ao homem o direito de se salvar por meio da fé e da graça em Cristo Jesus. Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, está escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o Senhor, por meio do seu Filho Jesus Cristo, nos oferece a vida eterna. Então aquilo que estava determinado, conforme diz Paulo na carta aos Romanos, capítulo 6, verso 23, que o salário do pecado é a morte, o Senhor Deus enviou seu Filho para salvar o homem. Ele diz assim, mas a salvação foi dada por intermédio de Jesus Cristo, o Filho único de Deus. Então Jesus, ele veio e suportou todas as coisas por amor a mim e por amor a você. Jesus, ele foi criticado pelos homens. Jesus, ele foi chamado de demônio, diz assim, tu expulsa demônio pelos príncipes dos demônios. Jesus, ele foi rejeitado pelos seus próprios parentes e irmãos. Jesus, ele foi rejeitado pelo povo de Jerusalém. Jesus, ele foi rejeitado pela nação israelita. A Bíblia diz em 1º Evangelho de João que ele veio para o que era seus e os seus não lhe receberam, mas nada disso abateu Jesus. Ele continuou firme na sua missão. E eu quero dizer para você uma coisa nessa noite. Ele também nos dá força por meio do seu Espírito Santo para que a gente continue firme em nossa missão, mesmo diante dos fatos que nos acontecem, mesmo diante das lutas, das provações que nos acontecem, Jesus nos dá ânimo e força para nós continuarmos a missão, louvado seja Deus. E nesta missão, neste caminho é árduo. Assim como ele trilhou o seu caminho, nós também temos um caminho a trilhar, louvado seja Deus. Assim como ele foi perseguido, nós também seremos perseguidos. Assim como ele disse que foi expulsar o demônio por Beelzebul, príncipe das trevas, nós também ouvimos essas palavras. Assim como ele foi rejeitado pelos seus irmãos dentro da sua família, às vezes nós somos rejeitados também dentro da nossa família. Assim como ele, louvado seja Deus, ele escolheu homens para continuar a sua obra depois da sua ressurreição, ele também nos escolheu. Então Jesus, ele primeiro passou por toda a provação, toda a luta, para depois dizer para nós, olha, eu estou dizendo para você ter ânimo, porque tudo o que você está passando hoje, eu já passei em seu lugar primeiro. Então se você está sendo humilhado, Jesus foi humilhado por você, mas humilharam muito Jesus. Eles disseram assim, olha, tu não profetizava para muitos, agora desce-te da cruz e nós vamos crer que tu és o Filho de Deus. Rasgaram as vestes dele, deixando ele nu. Então, Jesus foi humilhado por mim e por você. Então, se você se sente humilhado hoje, eu quero te dizer nessa noite que Jesus também sofreu humilhação por você. Então, se você sofre perseguição no meio da sua família, eu quero te dizer que Jesus também sofreu perseguição no meio da família. Se você se sente rejeitado no meio da sua comunidade de fé, eu quero te dizer que Jesus veio para o que era seu e os seus não lhe receberam. Mas todo aquele que o receberam, Deus o fez filho de Deus. Jesus foi rejeitado pela sua comunidade israelita. Então esse Deus que nós servimos, ele primeiro passou pela prova, para depois dizer para nós, filhos e filhas, tenha de bom ânimo, eu passei por esta prova que você está passando. Então se você está tendo dificuldade com o pão, Jesus houve um momento também que ficou sem o pão. Ele fez jejum de 3 dias, louvado seja Deus. Ele sabe o que é fome, ele sabe o que é sede, ele sabe o que é sentir dor.
Ele sabe o que é ser traído. Ele sabe o que é suportar os pregos nas suas mãos. Ele sabe o que é suportar a coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Jesus conhece a dor profundamente. Então ele pode dizer para nós, filhos e filhas, eu sei o que você está passando, porque eu já passei primeiro. Então quando Jesus disse isso para os seus discípulos, no mundo passais por aflições. Agora veja, preste atenção uma coisa aqui, que é muito importante e muito interessante nós pontuarmos isso nessa noite. Olha o que está escrito, preste atenção, no mundo passais. O verbo está, eu passo, tu passa, ele passa. É uma passagem. Isso não quer dizer que nós, os filhos de Deus, os cristãos, vai ficar permanentemente na prova, na luta. Não, louvado seja Deus, isso é revelação divina. Jesus está dizendo que nós vamos passar pelas lutas, nós não vamos ficar na luta o tempo todo. Não vamos morrer na luta. A luta é passageira, a prova é passageira. Meu irmão, minha irmã, ouça uma palavra de Deus nessa noite para a tua vida. A tua prova é passageira. O que você busca de Deus, Ele vai te conceder. Essa luta tua vai passar. Essa provação vai passar. Em nome de Jesus, o nosso deserto vai passar. Como nós devemos agir diante de tudo isso? Nós devemos ter fé, confiar nas promessas de Deus, segurar firme na fé e caminhar, porque não foi somente nós que passamos por lutas. Me lembra o texto lá em Gênesis, quando Moisés se deparou com o Mar Vermelho. Moisés era pastor do povo israelita, e ele tirou na missão, Deus chama Moisés naquela missão, e levou para o Egito para resgatar o seu povo. Então Moisés chegou lá, Deus fez milagre, fez maravilha, até que o faraó soltou o povo de Deus. E aí começa o trajeto de Moisés com o povo de Deus. E quando sai do Egito, se compara logo com o quê? Com o mar. E o povo ali reclamando daquela situação. E Moisés parou e o povo parou diante do mar. E agora, como é que nós vamos passar neste mar? Quando eles estavam se perguntando o que ia fazer para passar por aquela luta, eles viam atrás o grande exército de Faraó, que vinha armado para dizimar todo o povo de Israel ali naquele momento. Então, Moisés deu um passo à frente e clamou ao Senhor. O dever do líder é clamar a Deus pelo seu povo, e é isso que nós estamos fazendo, clamando a Deus pelo nosso povo, pelo rebanho que Deus colocou sobre a nossa responsabilidade. E quando Moisés clama a Deus, o Senhor pergunta para Moisés, Moisés, o que é que você tem nas suas mãos? Moisés tinha se esquecido, meus amados irmãos, de todos os milagres que ele fez no Egito por meio do cajado. Então Deus só fez lembrar a Moisés o que Moisés tinha na mão. E hoje eu pergunto para você, minha irmã, o que é que você tem na sua mão? Hoje, o símbolo do cajado é a nossa fé. Então, se você tem fé, então receba a ordem de Deus. Então comece a marchar diante dessa luta que você está enfrentando. Porque este mar de luta, de provações, não vai nos parar. Porque maior é o nosso Deus que está em nossa frente. Então, diante das provações, diante das lutas que nos cercam, Deus manda a gente fazer o quê? Clamar e caminhar pela fé. Então, Deus lembrou para Moisés, o que tu tem nas tuas mãos, Moisés? É como se Deus dissesse assim, já esqueceu de tudo que eu te dei, já esqueceu das ferramentas que eu te capacitei, eu te dei fé, louvado seja Deus. Eu te dei a palavra para você viver por ela. Por que está tão ansioso o teu coração? Por que está triste a tua alma? Pois é isso que eu te digo hoje, levanta-te e anda, porque eu sou contigo. Diz a este mar, dá ordem, faz alguma coisa. E Moisés pegou o cajado e tocou naquelas águas e Deus entrou com o seu movimento. As coisas que são para o homem fazer, Deus não vai fazer. Mas as coisas que cabe o homem fazer, as coisas que o homem não pode fazer, Deus vai fazer. Então, nós sabemos até que ponto nós agimos e depois chegamos a certo determinado ponto, a gente sabe que dali em diante é Deus. Então, nós precisamos confiar em esse Deus. Precisamos confiar na sua palavra, que hoje Ele está nos dando força,
Ele está nos animando diante da luta e provação que nós estamos enfrentando. Deus diz para mim e Deus diz para você: filha, filho, não tema diante dessa luta que você está enfrentando. Usa a ferramenta que eu te dei, usa a tua fé, marcha em direção essa grande provação e que tu vai vencer, tu vai chegar do outro lado. Então toda luta, tudo é passageiro, tudo passa. Essa aflição vai passar, mas tenha de bom ânimo. Não podemos perder o ânimo, porque quando a pessoa bate o desânimo, não consegue fazer mais nada, não consegue nem lutar com as armas da fé que Deus o deu. Então nós não podemos perder o ânimo. Precisamos estar sempre encorajados e encorajadas para enfrentar as lutas que vêm para tentar nos parar e nos barrar. Eu quero te dizer, Deus está em nossa frente e nós vamos passar por esse grande vento, porque o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer as coisas acontecer na minha vida, na tua vida, na minha família e na tua família. Vamos orar agora? Pai querido, Deus Todo-Poderoso, falei das tuas bênçãos, das tuas maravilhas. Agora eu quero te pedir uma bênção especial em favor dos meus amados ouvintes. Que o Senhor possa, ó Deus, entrar com ele nesta luta. Que o Senhor possa estar entrando para fazer aquilo que nós não podemos fazer. Tudo que fugiu, Senhor Deus, do nosso controle, nós apresentamos a Ti nesta noite e te pedimos, Pai, age em favor das nossas vidas. Se este vento está levantando ondas para tentar, meu Senhor Deus, nos afogar, em nome de Jesus nós te pedimos que o Senhor ordene aos ventos que pare, para que essas ondas também venham perder força, para que haja bonança e paz no meio do teu povo e no meio das nossas famílias. Deus, eu quero te agradecer por tudo, Senhor, porque tu és o nosso Deus, e eu estarei sempre firme pregando a tua palavra. Enquanto o Senhor for na minha vida, eu ministrarei a tua palavra, e onde esta palavra chegar, meu Deus, que gere vida, libertação, cura, portas sejam abertas por meio da tua palavra, em nome de Jesus. E você diz amém, tome posse da sua bênção e pode cantar o hino da vitória, que a tua bênção já chegou, em nome de Jesus. Fica com Deus e até o próximo encontro, em nome de Jesus.